Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos textos mais misteriosos e controversos da história, o Livro de Enoque. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, talvez em alguma referência passageira ou em discussões sobre textos antigos. Mas o que é de fato o Livro de Enoque? Por que ele não está na Bíblia, que a maioria de nós conhece? E o que ele nos revela sobre anjos, gigantes e os segredos do universo? Fiquem comigo, porque nos próximos minutos vamos desvendar essas e muitas outras questões. Para começar, é importante entender que não existe apenas um livro de Enoque, mas sim uma coleção de textos atribuídos a Enoque, o bisavô de Noé. O mais famoso e completo deles é o primeiro livro de Enoque, também conhecido como Enoque Etíope, pois a versão mais completa que sobreviveu até hoje está na língua ge'ez, o idioma litúrgico da Igreja Ortodoxa Etíope. Aliás, uma curiosidade: para eles, o livro de Enoque é parte integrante do cânone bíblico, ou seja, é considerado palavra de Deus, assim como Gênesis ou os Salmos. Isso já nos dá uma pista da importância que esse livro teve ao longo da história. Mas quem foi Enoque? A Bíblia, no livro de Gênesis, nos diz algo muito intrigante sobre ele. Em meio a longas genealogias, onde se diz, e fulano viveu tantos anos e morreu, sobre Enoque está escrito, Enoque andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu como os outros, ele foi arrebatado. Essa passagem misteriosa despertou a curiosidade de gerações, e é a partir dela que surge a tradição de que Enoque recebeu revelações divinas extraordinárias. O livro que leva seu nome seria o registro dessas visões celestiais. O livro é dividido em 5 seções principais, cada uma com um tema diferente. A primeira, e talvez a mais chocante, é o Livro dos Vigilantes. Aqui a narrativa expande a enigmática passagem de Gênesis 6, que fala sobre os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. O livro de Enoque dá nomes e detalhes. Ele conta da história de um grupo de anjos chamados de vigilantes, liderados por um anjo chamado Sendiasa, que desceram à terra no Monte Hermon. Eles cobiçaram as mulheres humanas, fizeram um pacto e as tomaram para si. Dessa união proibida nasceram seres gigantescos, os Néfilim. Imagine só, gigantes de estatura colossal, com um apetite insaciável. A história conta que eles devoraram toda a produção humana e, quando isso não foi suficiente, começaram a devorar os próprios humanos e até uns aos outros. Além disso, os anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: feitiçaria, astrologia, a fabricação de armas de guerra e cosméticos para sedução. Segundo Enoque, foi essa corrupção massiva, tanto genética quanto moral, que levou o mundo a um estado de caos e violência tão grande que Deus decidiu intervir com o dilúvio. É uma narrativa poderosa e sombria que oferece uma explicação detalhada para a maldade que precedeu o grande dilúvio de Noé. E é aqui que o próprio Enoque entra em cena como um personagem ativo. Por ser um homem justo, ele é escolhido por Deus para ser o intermediário, o mensageiro que levaria a sentença divina aos anjos caídos. Imaginem a coragem desse homem indo confrontar seres celestiais poderosos para anunciar o seu julgamento. É uma história de proporções épicas, mas o livro não para por aí. Após o livro dos vigilantes, temos o livro das parábolas. Esta seção é fascinante porque fala extensivamente sobre uma figura messiânica chamada de Filho do Homem, o Eleito e o Justo. Muitos estudiosos veem paralelos incríveis entre essa descrição e a forma como Jesus se refere a si mesmo nos evangelhos. O Filho do Homem em Enoque é uma figura celestial que existe antes da criação do mundo, senta-se em um trono de glória e tem a autoridade para julgar todos os seres, tanto reis e poderosos da terra, quanto os anjos caídos. Para muitos dos primeiros cristãos, essas passagens eram vistas como profecias claras sobre Jesus Cristo. A terceira parte é o livro astronômico, que detalha o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, organizados em um calendário solar de 364 dias.
Enoque é levado em um tour pelo universo pelo anjo Uriel, que lhe explica as leis que regem os cosmos. É uma visão de mundo ordenada, onde tudo funciona segundo um plano divino perfeito. Isso mostra que o autor não estava interessado apenas em anjos e demônios, mas também em entender a ordem da criação de Deus. Depois temos o Livro dos Sonhos, que contém 2 visões proféticas que Enoque teve. A primeira é uma visão do dilúvio. A segunda é uma longa alegoria da história de Israel, desde Adão até o estabelecimento do reino messiânico. Nessa visão, os diferentes povos e personagens históricos são representados por animais. Israel como um rebanho de ovelhas, seus líderes como carneiros e as nações inimigas como bestas selvagens. É uma forma simbólica de recontar a história da salvação sob uma nova perspectiva. Finalmente temos a Epístola de Enoque, que funciona como uma conclusão. Nela, Enoque se dirige aos seus filhos e a todas as futuras gerações, exortando-os a viverem em retidão e a não se desesperarem diante da aparente vitória dos maus. Ele promete que haverá um julgamento final, onde os justos serão recompensados e os ímpios receberão sua punição. É uma mensagem de esperança e perseverança, um chamado para manter a fé mesmo nos tempos mais sombrios. Então, com tudo isso vem a grande pergunta: por que o livro de Enoque não está na Bíblia? A resposta é complexa. Primeiramente, é inegável que o livro foi extremamente popular e influente no período do Segundo Templo, entre 300 a.C. e 70 a.C. Ele foi encontrado em várias cópias entre os manuscritos do Mar Morto, a biblioteca da comunidade essênia de Qumran, o que prova sua importância na época. Mais impressionante ainda é que o Novo Testamento parece citá-lo diretamente. A Epístola de Judas, um livrinho curto, quase no final da Bíblia, no versículo 14 diz: "E destes profetizou também Enoque o 7º, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos." Essa é uma citação quase literal de uma passagem do 1º capítulo do livro de Enoque. Além de Judas, muitos estudiosos apontam que o apóstolo Pedro e até mesmo Jesus foram influenciados pelas ideias, linguagem e conceitos encontrados em Enoque, como a ideia de anjos aprisionados em trevas e o título Filho do Homem. No entanto, com o passar do tempo, o livro começou a perder prestígio. Alguns líderes da igreja primitiva, como Santo Agostinho, questionaram sua autenticidade, em parte por causa de suas narrativas fantásticas sobre anjos e gigantes, que pareciam mais mitologia do que teologia. Além disso, quando o cânone do Antigo Testamento foi sendo formalizado, tanto no judaísmo rabínico quanto no cristianismo, houve uma preferência pelos livros que eram originalmente escritos em hebraico, e a origem de Enoque era incerta para muitos. Assim, aos poucos, ele foi deixado de lado pela maioria das tradições, sobrevivendo de forma completa apenas na Etiópia. Hoje, o livro de Enoque vive um renascimento. Ele nos oferece uma janela única para o pensamento judaico na época de Jesus. Ele preenche lacunas, expande narrativas e nos mostra que o mundo espiritual para os antigos era muito mais complexo e povoado do que imaginamos. Ele nos desafia a pensar sobre a origem do mal, a justiça divina e a natureza dos seres celestiais. Independentemente de o considerarmos uma escritura sagrada ou um texto apócrifo fascinante, não há como negar seu impacto. O livro de Enoque é uma peça fundamental do quebra-cabeça para entendermos o desenvolvimento da teologia judaica e cristã. É uma obra que nos convida a olhar para os céus, não apenas para ver as estrelas, mas para contemplar os mistérios do divino e o drama cósmico que, segundo o livro, se desenrola desde o início dos tempos. Espero que essa viagem pelo livro de Enoque tenha sido esclarecedora e tenha despertado sua curiosidade. É um tema denso e com muitas camadas, e certamente há muito mais para explorar. O que você achou mais interessante? A história dos anjos caídos, a figura do Filho do Homem, ou o fato de que o Novo Testamento parece citá-lo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.
Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios dos textos antigos e da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.